de número 8. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Jonatas, que Deus continue abençoando as orientações, tudo que ele tem fluído, tanto para a minha vida, como para a vida da minha família e do meu ministério. Quero louvar a Deus por essa igreja, da qual faço parte, e eu creio que irão orar por mim nesta noite. Amém? Hebreus capítulo 11, verso 8, a palavra do Senhor diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E você diz amém. Oh, glória a Deus. Queridos, capítulo 11 da Epístola aos Hebreus narra aquilo que chamamos de galeria da fé. E nós sabemos que os 3 últimos capítulos dessa epístola são exortações para um grupo de cristãos que estava passando por um tipo de perseguição em alguma parte que hoje chamamos de Itália. Esses cristãos estavam sendo perseguidos por causa de Cristo. Havia um grupo judaizante que queria fazer com que esse grupo voltasse às práticas antigas. Então, quando o autor ele escreve o capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13, ele está orientando a esse grupo a permanecerem na fé em Cristo, independente de qual seja as circunstâncias. A orientação é clara. O capítulo 12, verso 1, o texto sagrado diz assim, da Epístola aos Hebreus: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A nuvem de testemunha aqui, referida no capítulo 12, verso 1, são os heróis da fé, que perseveraram em meio às perseguições. O que o autor cristão estava falando é: vocês têm testemunho de perseverança, de pessoas que permaneceram firmes, embora estivessem em grandes perseguições. E entre essas testemunhas de exemplo de fé, de exemplo de perseverança, está Abraão, aquele que nós temos como pai na fé, como a referência de fé. Mas eu quero lhe dizer, quando nós analisamos o capítulo 12 do livro do Gênesis, que é a chamada de Deus para com Abraão, e nós analisamos o capítulo de número 22, que é o maior teste de Deus para com Abraão, nós percebemos que há uma diferença. O Abraão do capítulo 12, verso 1, não é o mesmo Abraão do capítulo 22, quando Deus lhe pede o seu filho. E o que é que muda, Alejandro? É o relacionamento, é o grau de intimidade que Abraão vai construindo com Deus no decorrer da sua caminhada. E eu acho isso muito interessante, porque quando nós analisamos esses 2 Abraãos, o Abraão antes da experiência com Deus e o Abraão depois com a experiência com Deus, nós percebemos uma coisa: este homem de fé estava disposto a deixar tudo por Deus, mas no início não foi assim. Gênesis capítulo 12, verso 1. Abra sua Bíblia, por favor. O texto sagrado diz
que Deus chama a Abrão. O texto sagrado diz que quando Deus chama a Abrão, Deus lhe faz 3 exigências. E a primeira exigência que Deus faz a este homem é: sai da tua terra. E deixa eu lhe dizer uma coisa, quando a gente lê esse texto e a gente analisa esse texto, a gente percebe o confronto que Deus está dando em Abrão, o choque de realidade que Deus está dando a este homem. Porque quando Deus está falando para Abrão, sai da tua terra, Ele está falando para um homem de 75 anos de idade. Irmãos, quando a gente chega numa idade desta forma, a gente já tem tudo preparado para o nosso conforto. A gente já construiu tudo para a nossa comodidade. Quando chega nessa idade, é só para descansar. Inclusive que Abraão está em uma terra muito próspera. A terra de Ur dos Caldeus era conhecida pelo seu comércio, pela sua agricultura. Muitas pessoas naquele tempo, quando queria prosperar de alguma forma, ia para Ur dos Caldeus, porque era neste lugar que as pessoas cultivavam, colhiam e vendiam. E não só por isso, se a gente for fazer uma análise econômica da época, a gente vai entender que os 2 meios de se construir riqueza dentro da história de Abrão, dentro do tempo de Abrão, era primeiro, através do comércio. E quando a gente olha para a história de Abrão e para a sua biografia, a gente percebe que este homem de fé, ele vivia através do comércio. O próprio pai de Abrão, Terá, era fabricante de ídolos, segundo alguns historiadores, e era também devoto a uma deidade por nome de Sim, que segundo a história era responsável pelos efeitos da lua naquele tempo. Toda a vida de Abrão estava em torno do comércio, de venda de ídolos, de troca de ídolos, em torno também da agricultura, de plantar, colher, vender e construir riqueza. O que a gente analisa é que se um especialista da época sentasse com Abraão para lhe falar sobre como ele iria crescer financeiramente, ele iria dizer: você não pode sair desta terra, você tem que permanecer nesta terra. Tudo que você está fazendo, Abraão, está conforme aos padrões econômicos, está conforme ao padrão financeiro do seu tempo. Então só permanecer fazendo o que está fazendo para você ter sucesso. Aí vem Deus com a voz totalmente contrária aos padrões da época e diz para Abraão: Abraão, você está muito confortável em Ur dos Caldeus, você está muito confortável aonde você está, mas eu quero que você saia da sua terra. Eu quero que você deixe tudo que você construiu. Eu quero que você deixe tudo que você tem. Eu quero que você deixe tudo que você plantou em torno de si. Para quê, Deus? Para a terra que eu te mostrarei. E esse termo é muito forte porque Deus não revela a Abraão o projeto completo. Deus está dizendo para Abraão: enquanto você sai, eu vou te mostrar qual vai ser o próximo passo. Eu não vou mostrar, Abraão, o projeto completo. Eu não vou mostrar o que eu vou fazer. A partir do momento que você sai, eu vou revelando qual vai ser o próximo passo. À medida que você obedece, eu vou revelando qual vai ser a próxima direção. O que Deus está gerando de Abraão aqui é dependência dele. É como se Deus dissesse: você vai escutar os especialistas do seu tempo ou você vai escutar a minha voz? Você que escolhe. Você escolhe, Abraão, se você vai escutar aqueles que estão dizendo: fica, planta, colhe, comercializa, porque essa é a forma de crescer, ou você vai ouvir a minha voz:
sai da terra e vem viver debaixo da minha dependência. Deixa eu abrir um parêntese nessa mensagem aqui essa noite. Eu entendo que os especialistas estudaram, irmãos. Eu entendo, até porque eu estudei, até porque eu me dediquei nos estudos. Mas quando a voz soa, não tem especialista certo. O que predomina é a voz do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu liberar algo para a sua vida aqui essa noite. Não é o tempo, não é a circunstância, não é o governo que define quem você é. É a voz do Deus Todo-Poderoso. Você pode declarar isso para alguém? Declara. Quem define você? Não, com fé. Quem define você não é as circunstâncias que você está. É a voz que foi liberada sobre a tua vida. Oh, glória a Deus. Quem nos define é a voz. Quem nos define não é o nosso passado. Quem não nos define não é a nossa família. Não é os vínculos que nós temos, nem o network que a gente tem. Quem nos define é a voz que foi liberada sobre as nossas vidas. Tem pessoas aqui que vieram de lares abusivos, de lares destruídos, e Deus está falando com você. A tua família, o teu lar, não define quem é você. A partir do momento que eu liberei a voz, é a voz que passa a definir quem é você. Mas, Alejandro, dentro da minha família existe um índice de destruição muito grande. Existe um índice de divórcio muito grande. E eu tenho medo de casar e ser mais um na estatística. Ei, você veio aqui essa noite para escutar a voz e dizer: você será o primeiro da sua casa. Não, irmão, levante a mão para receber esta palavra. Você será o primeiro da sua casa que vai quebrar esse ciclo de maldição. Você não vive pelas circunstâncias. A voz está dizendo para você: sai e rompe com tudo que está lhe prendendo nesta noite, porque você é guiado pela voz. Você é guiado pela voz. E eu aprendi aqui, fluiu desse altar, no dia de quarta-feira, que sair aqui é lelejar. E lelejar não é uma jornada apenas física, é uma jornada espiritual. Quando a voz diz sai, Deus está dizendo: enquanto você está saindo, eu estou lhe preparando para a promessa. Não, você não pegou esse negócio, eu vou repetir. Enquanto você está saindo, eu estou lhe preparando para a promessa. Oh, glória a Deus. Não é que Deus vai preparar a promessa. É porque quando Deus libera algo, Ele já viu acontecer, irmãos. Ele já teve lá, o passado, o presente e futuro. É a mesma coisa, só que o processo está te preparando para a promessa. Escuta uma coisa: se você ouviu a voz, segura, fica vivo, fica firme, porque Deus está te modelando para algo maior, que vai se concretizar na tua vida. Olha para alguém e diz: a voz define quem é você. Eu lembro, quando eu era um adolescente ainda, a minha tia tinha um bar e eu morava dentro da casa da minha tia. Eu já servia a Deus. E o índice de alcoolismo era muito grande dentro da minha família, dentro da minha casa. Eu perdi 2 tios por causa disso. E quando eu estava saindo uma vez, alguém liberou uma palavra sobre a minha vida de maldição e disse assim: esse será o próximo que vai ser preso por esse vício. E eu escutei aquilo e eu fiquei falando com Deus, dizendo: Deus, eu não aceito essa palavra sobre a minha vida. Eu não aceito essa palavra sobre a minha casa. Eu não aceito essa palavra sobre a minha família. Fala algo comigo sobre esse negócio, Deus. E eu lembro que era um culto como este, um culto de celebração. Enquanto o presbítero estava ministrando, ele sentiu de Deus de fazer uma oração. E eu me joguei na frente, perto do púlpito, pastor. E eu fiquei na forma fetal, segurando as minhas pernas, chorando muito naquele dia. Ele deu um pulo do púlpito, colocou a mão na minha cabeça e disse: a voz que você ouviu não define quem é você. Tu serás uma voz profética para essa nação. E o ciclo de maldição encerra com você. O bar que era minha casa fechou. Hoje é um ponto de adoração ao Deus Todo-Poderoso.
A minha família Deus salvou um por um. E hoje eu e a minha casa servimos ao Deus Todo-Poderoso. A voz do mundo não define quem é você. Quem define você é a voz do Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. Pega na mão de alguém em nome de Jesus. Me ajuda a pregar nessa noite. Pega na mão de alguém e diga: se prepare. Vai acontecer um reboliço espiritual através da tua vida. O que prepararam para dar errado, a voz está endireitando nesta noite. Oh, recamandolô, baragacé. Abre a boca para adorar isso. Abre a boca para adorar isso. A tua casa será ponto de milagre de Deus através da tua vida. A voz está liberando algo novo para você. Tenha coragem de romper nessa noite. Cadê Lucas? Tenha coragem de romper nessa noite com aquilo que te prende ao passado. Quando Deus diz: sai da tua terra, Deus está dizendo para Abraão: rompe. Deixa tudo que você construiu e vem seguir debaixo da minha dependência, debaixo da minha orientação. Só que Deus não faz apenas essa exigência a Abraão. Deus diz: sai do meio da tua parentela. E aqui está a parte mais difícil do negócio. Porque uma coisa é romper com geografia, com terra. E a gente até consegue fazer de uma forma muito tranquila. E outra coisa é romper com os laços emocionais, com pessoas que são ponto de equilíbrio na nossa vida. Já imaginou quando Deus diz: sai do meio da tua parentela? Deus está dizendo: sai do meio daquela pessoa que você pode ligar e pedir um socorro numa noite escura, no dia de tristeza. Deus está dizendo para você: olha, deixa tudo que te dá equilíbrio para viver na minha dependência. Para viver guiado pela minha voz. E querido, como isso é difícil. Eu senti isso quando eu vim para Barreiro. Eu nunca contei isso na presença do pastor, já contei outras vezes aqui nesse altar, mas eu quero fazer referência a isso porque isso foi um marco na minha vida. Eu já li esse texto várias vezes, já ministrei ele várias vezes. Mas depois que eu vim para Barreiro, eu tive um novo olhar sobre esse texto. Que a palavra é rema, ela é viva. Só que a gente também muda, e quando a gente muda, a gente passa a ter um novo olhar do mesmo texto que a gente leu lá atrás. E eu lembro quando eu estava na congregação que a gente liderava lá em Igaraçu da Rede Esperança, estava eu e a Bia lá, e de repente Deus brada no meio da congregação e disse: homem, eu te chamarei para o outro lado, e eu irei quebrar todos os vínculos que você tem nesta terra, e ai de ti se não escutar a voz do meu. Eu estava numa live, o pastor estava fazendo uma convocação para evangelizar, e a gente estava preparando a igreja para evangelizar lá em Igaraçu, quando ele disse: Leandro, eu quero falar com você. E a partir daquele momento eu já estava entendendo o que Deus queria. Deus queria me tirar da terra que eu estava, dos vínculos emocionais que eu estava, para vir para aqui, para Barreiro. E no esperançar, eu lembro como se fosse hoje. Depois da ministração da palavra, o pastor me chamou e disse: está preparado, filho, para vir morar em Barreiros? Eu digo: esse-me aqui, pastor. Ele não sabe por que eu falei tão rápido. Mas porque cada culto que eu e Bia ia, Deus falava: se tu não atender a voz, eu vou fechar porta por porta, mas aqui tu não fica. Porque é melhor viver com a voz do que viver em lugares que a gente acha seguro, querido. É melhor viver com a voz debaixo das lutas e provas que a gente vive, do que em lugares que a gente acha que é economicamente seguro. Deus vai fazer pessoas romperem para o próximo nível, que estão aqui esta noite. Mas Deus está falando com você: está disposto a deixar tudo para seguir a minha voz? Está disposto para alguém olhar e dizer: é ilógico o que ela está vivendo, é ilógico o que ela está vivendo. Você não foi chamado para viver na lógica, você foi chamado para viver na fé. Agora tem uma coisa: quem vive de fé vive de milagre. Então se prepare, porque a cada passo teu os céus vai liberar milagres
Jesus sobre a tua vida. Pega na mão de alguém em nome de Jesus. Agora pega com autoridade, querido, e diga assim: se prepare. Quem vive por fé desfruta de milagres. Você é o alvo do milagre de Deus. Você é o alvo do milagre de Deus. E se eu fosse você, eu abria a boca para adorar. Eu estou ministrando para uma igreja que está prestes a viver milagres de Deus. Não, eu vou repetir. Eu estou ministrando para uma igreja que está prestes a viver milagres de Deus. De onde vai vir? Eu não sei. Mas eu sei que o dono do milagre está de pé nessa noite. E está dizendo: está nas minhas mãos. Está nas minhas mãos. Está sobre a minha autoridade. E quando eu quero operar, ninguém impede o meu agir. Vínculos emocionais não são fáceis de romper, mas são necessários. Fale comigo: vínculos emocionais. Mais forte: vínculos emocionais não são fáceis de romper, mas são necessários. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías entra dentro do templo. E há quem diga que a visão de Isaías não tem nada a ver com a morte de Uzias, mas tem tudo a ver. Porque Uzias foi um dos maiores estrategistas de guerra do seu tempo. Ele criou ferramentas de guerras e estratégias de guerras que são utilizadas até os dias de hoje. Uzias era um líder imbatível no trono. Quando ele morre, o povo olha e dizia: agora, como vai ficar a liderança? Quem é que vai nos guiar? Quem é que tem a visão de guerra como Uzias tinha? É um rei insubstituível. Como é que nós iremos vencer a batalha? Aí Isaías entra dentro do templo. E quando ele entra, ele tem uma revelação. Deus sentado num alto e sublime trono. Era como se Deus dissesse: o trono da terra está desocupado, mas no trono do universo eu estou sentado, Isaías. Alabaragas. Eu estou sentindo a presença dele aqui essa noite. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa de Deus na sua vida. Tem pessoas que permaneceram do teu lado, não é por nada, não é por causa da tua estratégia, não é por causa da sua liderança, não é por causa de você, é porque você carrega algo de Deus que ninguém carrega. E eu vim aqui para lhe dizer nessa noite: quem vai te direcionar a partir de hoje não é estratégia humana, não é visão humana, é a voz do Deus Todo-Poderoso. Levante uma não, levante as duas mãos, porque está descendo estratégia de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Assim diz o Senhor. Se eu fosse você, eu abria a boca para adorar isso. Está sendo tratado aqui nessa noite projetos de Deus, projetos que Deus vai entregar a pessoas que estão confiando plenamente nele. Mas o tempo está difícil, mas a economia está difícil. O Deus que disse para Abraão: sai, é o Deus que sustenta Abraão em cada passo que ele dá. É Ele que sustenta. É Ele que te sustenta. Quantas vezes alguém olhou para você e disse: já vai cair agora, quer ver? Vai afundar agora, quer ver? E Deus chega a deixar no limite. Mas quando chega no limite, Ele manda o escape, manda o socorro. Sabe por quê? Deus está mostrando a gente a viver de dependência dEle. Abraão sai da terra porque é fácil sair da terra.
Mas ele carrega consigo seu sobrinho Ló e seu pai Terá. Só que escute, o que não faz parte do projeto, Deus vai dar um jeito de tirar de dentro do projeto. Eu vou repetir isso aqui. O que não faz parte do projeto, Deus vai dar um jeito de tirar de dentro do projeto. Abraão caminha 950 quilômetros. O texto sagrado diz que o pai dele morre, Tera, morre em Harã. Ele anda mais 600 quilômetros. Chega próximo às Campinas do Jordão. E quando ele está próximo às Campinas do Jordão, há uma discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E o que acontece? Ló, que vive pela vista, como o nosso pastor ensinou aqui, escolhe as Campinas do Jordão, porque dentro da geografia bíblica, as Campinas do Jordão pareciam muito com Ur dos Caldeus. E ele olha e diz: se eu prosperei em Ur, eu vou prosperar nas Campinas do Jordão. Ele está querendo voltar para o passado. Ele está querendo voltar para o que lhe trazia segurança. Sabe o que Abraão faz? Abraão diz: eu não volto para onde Deus me tirou. Eu não vou para lugares de onde Deus me tirou. Eu vou avançar em direção a vós. De onde Deus te tirou, você não vai voltar, assim diz o Senhor. Eita, eu vou entregar, Jesus. Se tem alguém esperando você voltar para o seu passado, pode esperar sentado lá, porque a voz te trouxe aqui e está te dizendo: é hora de avançar, é hora de seguir. Eu já tenho preparado o caminho dentro dessa tormenta. Se você parar, eu não sou contigo, mas se você avançar, eu despedaçarei ferrolhos de ferro, porta de bronze, e endireitarei os caminhos tortuosos. Mas o que é teu e ninguém vai tomar. A separação de Ló não se dá por causas naturais. Se dá porque Deus está tirando Ló de dentro do projeto. Porque Ló vive por vista. Sabe aquela pessoa que está perto de você, quando vê as coisas apertarem, quando vê Deus te provar, olha e diz: eu vou sair de perto. Eu não vou caminhar mais com ele. Só que quando as coisas dão uma virada, dão uma guinada, aí a mesma pessoa que saiu volta e diz: eu sabia. Eu estava orando por você. Quando vai ser teu culto de ação de graça mesmo? E Deus está dizendo: eu estou tirando de perto de você, porque eu escuto conversas que você não escuta. Ela é me camanda lá baragas. Tem coragem de pegar na mão e dizer isso para alguém? Pega e diz assim: Deus vai tirar de perto de você, porque Ele está vendo coisas que você não vê. Ele está escutando conversas que você não escuta. Viver pela voz é entender que vai ter gente que vai abandonar o projeto, mas a voz vai permanecer dentro do projeto, dizendo: avança, avança, que eu sou contigo. Levante a sua mão para os céus em nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Remicamanda. Fica com ela levantada, porque assim diz o Senhor: na medida que eu tiro, eu estou mandando alguém como socorro, eu estou mandando alguém como suporte. Só você não fica. Vai ter alguém debaixo da mesma visão, caminhando debaixo do mesmo propósito. Mas se prepara, eu estou mandando refúgio para dentro desse projeto. Assim diz o Senhor. Abra a boca para adorar isso. Abra a boca para adorar isso. Ela me camanda lá baraca assim. Há vínculos que Deus precisa cortar, porque você não teria coragem de cortar.
Há relacionamentos que Deus tem que interromper, porque você não teria coragem de interromper. Se fosse por você, você ainda estava caminhando com as mesmas pessoas. Mas Deus faz questão de interromper. Só que o Deus que tira é o Deus que dá. Mas aquilo que o altar recebe, Ele nunca traz do mesmo jeito. A porção sempre é maior. Tem coragem de dizer isso para alguém? Diz: o que o altar pega, quando ele devolve, a porção sempre é maior. Não, sai da tua parentela. Mas na medida que tu sai da tua parentela, eu te farei pai de uma multidão. Na medida que você me entrega, Abraão, o que eu vou te entregar é bem maior do que aquilo que você me entregou. Um dia, Abraão está dentro da tenda. Gênesis capítulo 15. E dentro da tenda, Abraão está fazendo seus projetos, seus planos. Porque se tem uma coisa que a gente faz quando as coisas começam a dar errado, dentro da nossa perspectiva, é os nossos planos, é os nossos projetos. Abraão está olhando para Eliezer e está dizendo: não, eu não vou ser pai nessa idade. Sara não vai ser mãe estéril e já idosa. Eu vou preparar Eliezer para ser o meu sucessor, para ser o meu herdeiro. Aí Deus entra dentro da tenda de Abraão e diz: Abraão, sai da tenda, olha para os céus, conta as estrelas. Acredite que Abraão tentou contar algumas estrelas e ele disse: eu não posso, Senhor. Pois bem, desfaz os teus projetos, porque a minha voz permanece de pé. Assim será a tua descendência. Você consegue levantar a mão para os céus em nome de Jesus? Deus está rasgando projetos de pessoas aqui. Que é isso, evangelista? Está assim. Deus está rasgando o projeto de pessoas, porque por você estaria dentro da sua casa, depressiva, em cima de uma cama, ou talvez louco de um lado para o outro, dentro da cidade de Barreiros. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: rasga o teu projeto, rasga os teus planos, porque a minha voz permanece de pé. A última palavra é a minha. Eu estou invalidando decretos que vieram sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu estou te munindo com a minha presença hoje e estou dizendo: não para, não se frustra, não estagna, porque o que eu preparei vai se cumprir. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Estou caminhando para o final da mensagem. O Abraão do capítulo 12 é aquele que está disposto a obedecer a voz de Deus, mas obedecer de forma parcial, porque ele sai da terra, mas ele leva consigo a sua parentela. Só que o Abraão do capítulo 22 é diferente. Um dia, esse homem está vivendo a promessa, está vivendo tudo que Deus liberou para a sua vida, está desfrutando de tudo que Deus tinha construído para a sua vida, e de repente Deus chega para ele e diz: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que o Deus que entrega é o Deus que pede. Repita comigo: Deus que entrega é o Deus que pede. E Deus está pedindo a Abraão o seu único filho. Mas espera aí, Abraão tem 2 filhos. Abraão tem Ismael e tem Isaac. Porém, Ismael foi construído fora da presença, fora da promessa. E Deus só conta aquilo que a gente constrói dentro da promessa.
Deus só conta aquilo que a gente faz ouvindo a voz dele. Quando Deus diz: Abraão, me dá teu único filho, Deus está dizendo: Abraão, me entrega aquilo que eu te entreguei. Me dá aquilo que eu te dei. E sabe o que eu acho interessante, querido? É que Deus chama Abraão para o sacrifício. Só que Deus diz para ele: olha, é a montanha que eu te mostrar, nela você vai sacrificar. Marcão, Abraão poderia sair de casa e ver a primeira montanha e sacrificar. Deus faz Abraão andar 3 dias. Quantos dias, igreja? Quantos dias, igreja? 3. Sabe o que Deus está fazendo com Abraão? Deus está dando tempo a Abraão para frear o sacrifício. Deus está fazendo Abraão se mover não pela emoção, porque Deus não recebe sacrifício pela emoção. Deus está fazendo Abraão ser movido pela razão. Enquanto Abraão está caminhando 3 dias para sacrificar, dentro dele, ele poderia escolher não sacrificar. Mas nem a emoção, nem a razão impediu Abraão a entregar aquilo que Deus havia pedido. E quando ele chega no monte que Deus havia mostrado a ele, o texto sagrado diz que Isaac, um rapaz que conhecia de culto, olha para Abraão e diz: pai, aqui está a lenha, o cutelo para o holocausto, mas e o cordeiro? Onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão libera uma palavra naquele dia que é profética, e que a gente vive ela dia após dia. Porque Abraão diz: o cordeiro Deus proverá. E o termo ali no seu radical, no seu original, está no presente contínuo. É como se Deus dissesse através de Abraão: o cordeiro Deus sempre providencia. Ele providencia hoje, ele vai providenciar amanhã, ele vai providenciar semana que vem, ele vai providenciar mês que vem, mas o cordeiro nunca irá faltar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Naquele dia, diante daquele sacrifício, Deus não providenciou um cordeiro. O texto sagrado diz que Deus enviou um carneiro, mesmo animal, mas idades diferentes. Não foi um cordeiro que foi entregue a Abraão, foi um carneiro. A resposta de Abraão para Isaac não é respondida naquele dia. Mas um dia, um homem por nome de João Batista está batizando em um rio por nome Jordão. Enquanto ele está batizando, Jesus está se aproximando. É bom pregar a igreja que entende de Bíblia por causa disso. Teve irmão que já pegou esse negócio. Enquanto Jesus está se aproximando, pastor Marcílio, a pergunta de Isaac lá atrás é respondida por João o Batista. Porque quando ele se aproxima, João grita da beira do Jordão: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Pega no ombro de alguém em nome de Jesus. Pega no ombro de alguém se você tem coragem. Profetiza nesta noite e diz: o cordeiro já foi providenciado. O cordeiro já foi providenciado. Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo, 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 vivo. Abra a boca para adorar a
estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. O que eu vim ministrar para a tua vida é: vai te faltar dinheiro durante a caminhada. Vai te faltar veste durante a caminhada. Pode até faltar um alimento. Mas uma coisa não vai te faltar: a presença do Cordeiro, que vai andar contigo dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Você crê nisso? Estou pregando para pessoas aqui essa noite que talvez vão sair desse lugar e não voltar para a mesma luta que teve. Nem todos receberão milagres da parte de Deus, mas você não vive por aquilo que Ele vai fazer, você vive por aquilo que Ele já fez. Nem todos receberemos providências de Deus, mas todos receberemos a presença dele na caminhada. Jesus, em uma reunião com seus discípulos, capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus disse: eu vou ao Pai e eu rogarei um outro Consolador, Paracleto, advogado, aquele que vai estar ao lado, porque aonde vocês estiverem, Ele estará vos consolando. O Espírito da verdade que está dentro de nós. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: o penhor, a garantia da salvação é o Espírito Santo de Deus. Quando a igreja é movida pelo Espírito Santo, é sinal que um dia esse corpo ignominoso, cheio de defeitos, cheio de doença, será transformado